A vida moderna que dizem que a gente vive, ela é tão moderna assim? De fato, ela é mais rápida, mais inteligente e mais conectada. Mas eu me pergunto, mais conectada a quem? Porque quando eu olho para o lado, parece que a gente está cada vez mais dividido. Dividido entre os nossos familiares, as nossas amizades, entre os nossos colegas de trabalho, eu contra ele, nós versus eles, mas nenhum time parece que está ganhando nessa batalha. A gente tem na palma da mão mais informação do que qualquer outra geração antes da gente. Mas ao mesmo tempo, a gente se afoga em desinformação, em comparações, em vazio existencial, em fake news. E eu me pergunto também, né? Isso é a vida moderna ou uma armadilha disfarçada de evolução? Se você nasceu aqui no Brasil, é provável que você tenha os seus gostos moldados pela televisão. Do Big Brother, a novela, passando pelos programas de auditório, sempre a mídia nos ensinando quem admirar e quem odiar. E a gente considera, é claro, que a televisão ainda existe, né, e está firme e forte até hoje, mas essas coisas foram substituídas aos poucos pelas redes sociais. E eu queria voltar no tempo aqui rapidinho e perguntar para você se você se lembra daqueles programas de auditório que tinham intervalos com venda de produtos inúteis e muito estranhos que você não sabia para que serviam esses produtos, né? Eu sei que você se lembra. Se agarra neles aí que a gente vai falar mais sobre isso. Somos empurrados a comprar aquele produto novo que até ontem você não sabia que precisava, mas de repente ele pode mudar a sua vida. Mas não vai. A gente sabe que não vai. É só mais um brinquedo inútil de plástico, uma tranqueira, uma comida açucarada, um bicho de pelúcia inútil que você só gastou dinheiro. E se você olhar ao seu redor, você provavelmente vai notar que muito do que a gente tem hoje como aspectos naturais da nossa rotina foram criados para remodelar o nosso imaginário coletivo. Coisas que eu tenho certeza que você sequer tinha notado. Você quer alguns exemplos? Vamos trabalhar com exemplo então. Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Lumine, se inscreva nesse canal e deixe o seu like nesse vídeo. Para falar de imaginário coletivo, a gente precisa voltar no tempo e ter aqui a nossa famosa aula de história, tá? Então já pega o seu café aí, senta que a gente vai ter uma aula de história aqui. Durante as décadas de 50 e 70, o governo e a indústria dos laticínios brasileiros promoveram uma propaganda intensa em cima do consumo de leite, dizendo que o leite é essencial para a saúde. E porque a partir da década de 50 as regras sanitárias brasileiras e a engenharia de alimentos e produção se modernizaram bastante, né? Permitindo um maior acesso e mais regulamentação a esse tipo de produto. O curioso é que, no entanto, o leite, biologicamente falando, não é algo que os seres humanos precisam, né? É de conhecimento geral aí que a gente não precisa desse tipo de coisa. Mas a publicidade levou a gente a pensar que isso era um sinônimo de pureza, de crescimento, de força. E propagandas como Beba Mais Leite foram veiculadas aí pelo Ministério da Agricultura e foram colocadas nas escolas, oferecendo leite como até na merenda, né, para os alunos. Isso trouxe um impacto simbólico, onde beber leite era moralmente bom, associado à ideia de família saudável e brasileira. É claro que as pessoas já bebiam leite antes dessa época, né? Não preciso comentar aqui, né? Mas o seu consumo era limitado em áreas urbanas por conta de questões sanitárias e não eram reconhecido como um comportamento cultural, né? Quem morava nas zonas rurais talvez já tinha um acesso mais amplo, mas quando chegava na cidade existia ali as suas limitações conforme regras sanitárias e forma de venda. E saindo um pouco do Brasil, lá pelos anos 90, o consumo de leite nos Estados Unidos vinha caindo drasticamente. As pessoas começaram a substituir o leite por refrigerantes e sucos e outras demais bebidas engarrafadas e gaseificadas. E a indústria do leite, muito preocupada ali com o seu prejuízo, contratou a agência Goldberg Silverstein Partners para criar uma campanha nacional que reacendesse o desejo pelo leite. E a agência percebeu algo simples, né, mas genial. Em vez de dizer beba mais leite, faz bem para a saúde, eles decidiram vender o leite como um desconforto, como se você precisasse dele no momento mais criterioso. Então nasceu o slogan Got Milk, uma frase curta, provocativa, que questionava se você tinha leite no momento que mais precisava dele. Esses anúncios foram veiculados com personalidades que eu tenho certeza que você conhece, o editor pode colocar aí na tela.
A editora, que no caso sou eu. Gente famosa como Michael Jordan, Beyoncé, as gêmeas Olsen, Britney Spears e até mesmo personalidades do mundo fictício, como os Simpsons, eram criados ali com um bigodinho para passar essa mensagem de visual icônico. A ideia não era vender o leite como um produto, mas transformá-lo em um símbolo de pertencimento cultural. E quem tinha leite era moderno, descolado, parte da nação americana. Essa frase do Got Milk virou ícone da cultura pop americana e aparecendo em camisetas, memes, jornais, paródias e até em discurso político. O leite, que já estava se tornando obsoleto, ganhou um status moral. Não era mais só uma bebida, mas um símbolo de autenticidade americana. E o mais interessante disso tudo é que a campanha Got Milk, ela não fez as vendas do leite descolarem nos Estados Unidos, mas o seu apelo foi meramente simbólico. Ela ficou muito conhecida e é um dos grandes sucessos da publicidade americana, mas não impulsionou a venda do leite. Depois desses exemplos, vocês percebem que muitos dos aspectos naturais da nossa realidade foram moldados para chegar até aqui. A sociedade ensinando pra gente o que comer, o que vestir, como se comportar e o que consumir. E assim, eu não tenho nada contra desses produtos que eu citei aqui anteriormente, tá? Eles também estão na minha rotina e se você olhar para trás, isso acontece com diversos outros produtos, como o cigarro, o açúcar, o café, o refrigerante. E dessa lista que eu tô citando aqui, com certeza a mais saudável delas é o café. Bom, agora voltando para o presente, essa não é só uma questão de propaganda, é sobre a forma como o mundo moderno foi moldando a nossa alma e o que a gente deseja e o que acreditamos ser liberdade. No meu vídeo anterior, eu trouxe o exemplo do Henry David Thoreau, o escritor e naturalista americano que em 1854 se mudou para a floresta para fugir do consumo e do barulho da vida moderna da cidade industrial. E eu acho que cabe falar dele aqui novamente, mas por uma outra ótica. O Thoreau nasceu em Concord, Massachusetts, e fez parte do movimento transcendentalista, junto com Ralph Waldo Emerson, que acreditavam que a verdade pode ser encontrada na natureza, na autoanálise e na integridade moral. Quando Thoreau tinha 27 anos, ele decidiu morar na beira do lago Walden. Lá ele construiu a sua cabana, ele lia livros, plantava seus legumes e observava a natureza e recebia amigos vez ou outra. O Thoreau escreve Walden nesse período, mas ele também escreve esse livro aqui, o Desobediência Civil. É um ensaio onde ele diz que ele acredita que qualquer ser humano não deve obedecer às leis das quais considera injustas. E essas ideias, elas ressoam em diversas outras personalidades, como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Tolstói. E o Thoreau observava que naquela época as pessoas viviam em completo desespero, sempre endividadas, consumidas por trabalho e perseguindo coisas que nunca lhes trariam satisfação plena. Em 1850, os Estados Unidos estavam se industrializando e as cidades cresciam e o consumo estava aumentando. E as pessoas se tornavam escravas do conforto e o Thoreau se questionava: será que tudo o que buscamos é essencial para a nossa vida ou simplesmente porque falaram que a gente precisava? Fui morar na floresta porque desejava viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se conseguia aprender o que ela tinha a me ensinar, em vez de descobrir só na hora da morte que não tinha vivido. Não queria viver o que não fosse vida, sendo a vida tão preciosa. Nem desejava praticar a resignação, a não ser que fosse muito necessário. Para ele, isso significava viver apenas com o que era essencial à vida: comida, abrigo, um trabalho honesto e tempo para pensar. Todo o restante era um luxo ou distração. Ele plantou feijão e batata e passava seus dias caminhando pela floresta. Thoreau entendia que a verdadeira riqueza não estava apenas nas coisas, mas que um homem ou uma mulher são ricos na mesma proporção que conseguem deixar as suas coisas de lado. E a natureza, aos poucos, se mostra para o Thoreau no curso da água no rio, nas folhas se mexendo nas árvores, as estações do ano mudando, cada coisa no seu tempo, seguindo um ritmo natural, como um rio ou como o próprio lago. Ele não entra na floresta apenas para cortar lenha e plantar legumes. O Thoreau busca por ele mesmo e pela verdade que ele jamais encontraria na cidade grande. O que Thoreau chamava de vida deliberada é o oposto do que a gente vive hoje. Uma vida automática, barulhenta, cheia de distração e que impede a gente de nos escutar.
Essas ideias influenciaram muita gente pelo caminho, né? E algumas delas, inclusive, são exemplos de grande liberdade que foram levadas ao extremo. O Christopher McCandless é um cara que eu admirava muito na adolescência. A sua história virou livro escrito pelo Jon Krakauer e a caminhada desse jovem rapaz rico, estudante de uma boa faculdade, que deseja fugir das normas da sociedade para embarcar em uma jornada solitária, me ressoava muito, era muito apelativa para mim. Porque na época os meus pais brigavam muito, né? Eles tinham um casamento conturbado e eu sonhava em deixar tudo aquilo para trás, aquela família para trás, aquela cidade do interior. Então essa história do Christopher me batia muito forte. Isso tem até filme, tá? Dirigido pelo Sean Penn, fica aí a dica para você após terminar esse vídeo. O Christopher tinha uma família muito problemática. O seu pai era alcoólatra e batia na esposa. Eles eram muito bem sucedidos financeiramente. O seu pai era um engenheiro da NASA, acredito que era engenheiro, mas ele trabalhava na NASA. Eles tinham uma boa casa, carros de luxo e uma posição de prestígio na sociedade da pacata cidade de Annandale. Mas as brigas entre o seu pai ali, o pai e a mãe, eram muito constantes e isso deixava ele, o Christopher, e a irmã, a Karine, muito atordoados, né? Que criança, que adolescente não se sente atordoado de ver o pai e a mãe brigando. Eu me via naquela situação também. Depois do Christopher se especializar em História e Antropologia na Universidade de Emory, ele decide largar tudo, abandonar o seu apartamento, doar todo o seu dinheiro e partir para uma viagem rumo ao Alasca. Ele se livra do seu carro, troca de nome, adota um pseudônimo chamado Alexander Supertramp e passa a pegar carona com estranhos. O Christopher McCandless, ele foge do que considera falso. A sua família perfeita era uma fachada. Ninguém sabia o que acontecia dentro da casa deles. Não suportava o materialismo da sociedade americana, mais preocupada em ter e parecer do que de fato ser. E o que é fantástico na vida do Christopher McCandless são os laços que ele faz pelo caminho. Se você lê o livro ou assistiu ao filme, você sabe que é impossível não se sentir tocado pelas conexões que o Christopher faz pelo caminho. Ele conhece pessoas incríveis, mas essas pessoas, no entanto, pareciam ficar confusas ali do porquê que o Christopher queria fugir da realidade. Ao longo dos anos e agora com mais experiência, eu enxergo que o Christopher infelizmente não conseguiu notar a beleza que estava ao redor dele, que é a vida em comunidade. Ao invés de sair literalmente da sociedade, porque o Christopher não deixou ser acolhido por quem conheceu na estrada. E é claro que eu não tenho todas essas respostas, tá, para saber o que de fato seria melhor para o Christopher, mas eu penso que ele tinha medo de ser amado. Afinal de contas, tão acostumado a ter uma convivência com a sua família, que era muito conturbada, que vivia em brigas e traições e um contexto tão traumático, como você vai se sentir amado se dentro da sua casa você não recebe o amor que você merece? Dessa forma, ele caminha ainda mais longe, ele vai até Denali, uma das montanhas mais altas da América do Norte, e a caminho de lá, um conhecido se oferece para dar ali uns equipamentos de alpinismo, de trilha, e roupas mais resistentes para enfrentar a temperatura baixa que ele ia pegar lá. Mas o Christopher, por sua vez, ele recusa essa ajuda. De início, nessa caminhada, ele foi bem sucedido. Ele caçou animais, viveu dos alimentos que conseguiu levar ali com ele e encontrou pela região. Ele passa a viver dentro de um ônibus, que é o ônibus 142 de Fairbanks, que estava abandonado no local, mas aos poucos a sua vida toma um outro rumo. McCandless, ele registra no seu diário que ele estava se sentindo muito fraco e doente após ingerir umas sementes conhecidas como semente da batata, batata selvagem, que por muitos anos acreditavam ali ser uma semente que não tinha toxinas, que não causavam nenhum mal a um ser humano. Contudo, em 2013, o autor do livro, o Jon Krakauer, ele publica na New Yorker um estudo laboratorial que foi conduzido pela Universidade de Indiana. Descobriu que as sementes dessa batata selvagem tinham um alcaloide chamado ODAP,
que é uma toxina conhecida por causar paralisia nas pernas. Se o McCandless consumiu grandes quantidades dessa semente, ele pode ter desenvolvido uma paralisia neurológica que impedia ele de buscar comida, de caçar, de sair caminhando daquele local. E o que agravava mais ainda o seu quadro de desnutrição e posteriormente levando ele à morte. E aqui não é um spoiler, tá? Eu não tô te dando um spoiler, essa história aconteceu há mais de 20 anos atrás, tem filme, tem livro. Se você não sabia dela, isso não é um spoiler, só não chegou até você. Ou seja, ele não foi envenenado da maneira clássica, mas foi incapacitado por uma toxina que até aquele momento não haviam estudos dizendo que eram de fato letais. O Christopher tocou inúmeras vidas que ele conheceu ao longo do caminho e as pessoas que ele teve contato, no entanto, disseram que ele era um rapaz muito inteligente, mas ingênuo e teimoso. Ele não estava nada preparado para a brutalidade da vida selvagem. A gente sabe que a natureza ela pode ser muito cruel conosco se a gente não tiver o devido conhecimento para estar dentro dela. Então, o Christopher, ele faz as coisas ali muito meio sem pensar, né? E isso, infelizmente, acaba ceifando a sua vida. Ele recusou ajuda quando foi oferecida e confiou demais na sua própria independência. E moradores mais antigos ali do Alasca veem Christopher não como um rapaz heróico, né? Um grande herói americano, mas como um tolo e um imprudente. O local onde ele foi encontrado ficava 30 quilômetros distante da pequena cidade de Healy. Se ele tivesse caminhado até lá, se ele tivesse força suficiente, ele teria encontrado ajuda e posteriormente passado por cabanas de caçadores ao longo do caminho, que poderiam ter dado ali o suporte que ele precisava mais rapidamente. Bom, eu espero que vocês estejam comigo depois de tanta volta que eu dei nesse vídeo, mas eu te pergunto, e talvez você nunca tenha se perguntado isso de uma maneira calma, talvez, mas eu não sei, não posso afirmar. Por que você está fazendo tudo isso que você faz? Essa é a vida que eu quero para mim? Eu estou vivendo no automático? Eu preciso disso tudo para impressionar a quem? Scrollar o feed logo pela manhã me ajuda em quê? Quem está se influenciando pelas minhas decisões? O Thoreau decide entrar na floresta para viver uma vida deliberada, livre das mentiras e do consumismo da sociedade da sua época. Mas voltando agora para o nosso presente, talvez você não tenha condições de fugir dessa mesma maneira. Você não tem dinheiro para comprar um lote lá no interior agora. Tem? Para pagar no Pix? Você tem aí no bolso? Eu não tenho, mas eu queria ter. A gente não precisa se embrenhar no mato, jogar a carteira fora, jogar o celular, rasgar dinheiro e mudar radicalmente de vida para buscar e encontrar de fato um significado. No entanto, a gente deve se questionar: a vida moderna que dizem que a gente vive é tão moderna assim? Mais rápida, mais inteligente, mais conectada? Mais conectada a quem? A vida moderna que dizem que a gente vive talvez seja só moderna na aparência, porque enquanto a tecnologia avança ferozmente, a nossa alma se perde um pouco na pressa, no medo de ficar para trás, no desejo de parecer alguém diferente, na autocomparação com o outro. Eu não sei quantas pessoas chegaram até aqui nesse vídeo, né? Mas eu espero que sejam muitas. Conta aqui nos comentários para mim. Você sente que a gente perdeu a nossa alma nesse mundo tão moderno? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.